Obrigado, boa noite, Sérgio. Vamos convidar o professor Ari Plonsky, que está aqui com a gente, porque ele vai fazer a abertura desse bate-papo. Boa noite, Rabino Michel, Shavua Tov. Shavua Tov, professor. Então, é um prazer estar com vocês. Eu queria cumprimentar a organização do Tikkun. Na verdade, isso começou há alguns anos lá para trás como o Tikkun da virada, mas eu penso que esse ano, sendo tudo digital, é a virada do Tikkun. Isso mesmo. O título que foi dado para essa edição do Tikkun é Torá na Travessia da Quarentena, Reflexões Plurais de Norte a Sul. Em muitas tradições religiosas, o número 40 aparece, e na tradição religiosa judaica, o número 40 aparece também numerosas vezes, indicando o final de um ciclo, o começo de outro, enfim, uma certa fronteira. Para mencionar apenas duas conexões com o número 40, uma, o que a gente poderia chamar também uma pandemia antiga, que foi o dilúvio, que afetou, portanto, o mundo inteiro também, segundo o relato do livro de Gênesis, a chuva caiu por 40 dias e 40 noites, e também Noé esperou 40 dias depois de ver o topo das montanhas, após o dilúvio, antes de enviar, então, um corvo exploratório. E a segunda e última referência que eu queria dar nessa apresentação, nessa introdução à fala do Rabino Michel, é algo que tem a ver com Shavuot. Exatamente nesta noite, que é o sétimo dia, aliás, ontem à noite, né, que é o sétimo dia de Shvat, Moisés subiu ao Monte Sinai, logo depois de receber as tábuas da lei, ficou por 40 dias estudando a lei. Ao retornar, ele viu o bezerro de ouro, retornou ao Monte Sinai, ficou mais 40 dias pedindo perdão pelo que, enfim, o povo havia feito, retornou sem o perdão, finalmente subiu mais 40 dias e retornou no dia de Yom Kippur com o perdão concedido. Então, quarentena, 40, Rabino Michel. Obrigado, professor Ari Plonsky. Um privilégio para mim ser apresentado por você aqui nessa noite. Obrigado. Nós vamos conversar um pouquinho sobre Torá escrita, Torá oral e Torá digital. Esse é o tema do nosso bate-papo. É claro que o título é uma brincadeira e uma referência à grande pergunta que se faz sobre qual teria sido o conteúdo entregue no Monte Sinai. Esse é um debate que vem desde os rabinos de antigamente até os rabinos de hoje em dia, qual teria sido o tamanho do conteúdo que foi entregue nas mãos de Moisés no Monte Sinai. Quanto maior foi o conteúdo transmitido, menor é a participação humana na formulação desse conteúdo. Ao contrário disso, quanto menor o conteúdo transmitido, maior é a nossa atuação na criação e no desenvolvimento desse mesmo conteúdo. Eu vou compartilhar com vocês uma apresentação em que vai mostrar para vocês um pouco quais são as ferramentas tecnológicas que têm me ajudado como rabino nos últimos anos e de que maneira eu acredito que a pandemia do novo coronavírus impacta de forma definitiva o nosso judaísmo. É sobre isso que a gente vai conversar nesses próximos minutos que a gente tem aqui juntos. Vou compartilhar minha tela com vocês, com a esperança de que isso vai funcionar. Bom, vamos começar então nossa apresentação. Torá escrita, Torá oral e Torá digital.
Muito bem, esse modelo de GPS já está superado agora com o Waze. E aqui eu queria mostrar para vocês o Trope Trainer. O Trope Trainer é um programa que eu uso e a CIP usa na preparação para a leitura da Torá. Aqui a gente tem as letras hebraicas, a gente tem os pontinhos, as vogais, e a gente tem também os símbolos que nos ensinam como fazer a leitura da Torá. Ele pinta com cores diferentes, ele dá a possibilidade da gente enxergar lado a lado, com pontinho e sem pontinho, para treinar para a Torá, para o Bar Mitzvah, para o Bat Mitzvah, ou para quem quiser se aventurar na leitura da Torá. Outra ferramenta que eu uso bastante, que é maravilhosa, é o iTalmud, que é o Talmud digital, com a vantagem de que quando a gente quer entender melhor uma palavra, a gente quer entender melhor uma passagem, basta a gente fazer um clique e abrem-se dezenas de comentários sobre aquela passagem específica para a qual a gente está querendo olhar, está querendo fazer um zoom. Outra ferramenta é o Sidur. O Sidur no celular, o Sidur no tablet, é uma ferramenta mais do que útil e prática, né? A gente deve rezar no judaísmo 3 vezes ao dia, de manhã, à tarde e à noite. Uma coisa que você tem no bolso o tempo todo é o celular, e poder abrir o celular e poder conduzir a reza dessa maneira é uma ferramenta que tem me ajudado muito e ajuda bastante gente. Aqui, falar um pouco de site, a importância da gente manter a comunicação pelas mídias sociais, pelo site. Esse é o site da CIP de algum tempo atrás, o site atual da CIP está em manutenção, está sendo renovado. Esse programa, esse aplicativo se chama Minyanim, e ele te mostra quais são as sinagogas próximas de você, né? Quais são as rezas que estão acontecendo perto da onde você está. Então, se você tem uma obrigação de dizer o Kadish, se você simplesmente quer rezar junto com o Minyan, você abre o aplicativo e ele, por geolocalização, te diz onde está a reza mais próxima de você. Outro exemplo é o Luar, o calendário judaico. Quando a gente vai marcar um Bar Mitzvah, vai marcar um Bat Mitzvah, quer saber quando vai cair Pesach, Rosh Hashanah, Yom Kippur, daqui 5, 10, 30 anos, a gente tem uma ferramenta como essa para nos auxiliar. Outlook, eu trouxe aqui para mostrar para vocês como a gente pode inserir automaticamente os feriados judaicos no nosso calendário. Isso é algo que ajuda muito. Existe a mesma ferramenta para o calendário do Google e para todos os outros calendários digitais. Você tem como puxar os feriados judaicos de modo automático para todos os próximos anos e dessa maneira poder se organizar em relação a isso. Zmanim, as rezas diárias estão relacionadas a horários em que elas podem ou devem acontecer. Então, a partir do momento em que começa a aparecer a luz de manhã cedo, começa a clarear o dia, é a hora que você já pode vestir o talit, e depois você pode colocar tefilim. Então, as rezas estão relacionadas aos horários, mas fortemente ainda no Shabat, quando a gente fala de horário de acendimento das velas, horário de término do Shabat. Antigamente tudo isso era por observação da natureza, eu ficava procurando lá as tais das 3 estrelas médias para poder encerrar o Shabat e fazer a Havdalah. Hoje em dia você pode olhar para um programa, se você quiser, e saber exatamente a hora, o minuto, o segundo que começa e acaba o Shabat. É mais legal olhar para o céu e para a natureza, mas também é possível descobrir isso através dos aplicativos. Um exemplo de um livro clássico que foi traduzido para o português, existe o aplicativo gratuito que pode ser baixado, Kitzur Shulchan Aruch, tem de um lado hebraico, do outro português. Você pode ter isso no celular, pode ter isso no tablet, pode ter isso onde for. E aí tem as lojas de aplicativos, seja Apple, seja de Android, seja qualquer que for o aparelho, você tem a possibilidade de fazer uma busca pela palavra judaísmo, ou pela palavra hebraico, ou pela palavra Israel, e baixar todas essas ferramentas que ajudam bastante. Existem alguns dilemas relacionados ao uso da tecnologia no Shabat. E
a proibição do uso da tecnologia no Shabat, para aqueles que não usam tecnologia no Shabat, isso é importante a gente conversar, porque daqui a pouquinho eu gostaria de falar sobre o momento especial que a gente está vivendo e o porquê eu gostaria de defender justamente o uso da tecnologia no Shabat, para que a gente vença o distanciamento social e que a gente fique próximos uns dos outros, e de que forma isso vai marcar a pós-pandemia. Esse é o objetivo da nossa conversa nos minutos finais, por isso que nós passamos por aqui. Alguns alegam que o uso da tecnologia seria próximo ao uso do fogo, porque existe faísca no acionamento de aparelhos elétrico-eletrônicos. Outros diriam que o problema não é o fogo, mas o problema é a proibição de se construir algo no Shabat. No Shabat você não deveria construir uma casa, e da mesma maneira, quando você liga um aparelho eletrônico, você está construindo, porque você está fechando um circuito. E fechar um circuito seria comparável à construção. Outra proibição relacionada à ideia dos eletroeletrônicos é a escrita. Na hora que você escreve, na hora que você usa um celular, você usa um tablet, você usa um computador, você deixa marcas, você deixa pegadas definitivas. Outro teria a ver com a questão do transporte, o transporte dos aparelhos, se você não pode levar de um lugar para o outro se não tiver um Eruv, se não tiver uma área demarcada, e também uma pergunta mais filosófica, se o aparelho não te transporta de um lugar para outro, à distância, que é contra também um pouco do espírito do Shabat, que a ideia é que a gente fique mais perto da família e da comunidade. Pois tem essa palavra hebraica chamada shvut. Shvut significa o seguinte: alguns defendem que mexer no eletrônico não é proibido, mas não deveríamos fazê-lo por uma questão de shvut, por uma questão de que ele pode te estimular a fazer algo proibido. Por exemplo, realizar uma compra no celular, ou qualquer coisa parecida. Então, o uso do celular para essas pessoas não seria proibido, mas você comprar algo no Shabat, sim, seria proibido, e uma coisa pode levar a outra. E, finalmente, a questão do espírito. Alguns vão dizer, não tem nenhuma proibição. Ligar um computador, ligar um celular, ligar um tablet no Shabat, mas não combina com o clima do Shabat, não combina com o espírito do Shabat. Durante toda a semana nós estamos mexendo em eletroeletrônicos, em tecnologia, então no Shabat deveria ser um momento em que nós justamente criamos algo diferente, e esse algo diferente seria justamente desligar os nossos aparelhos. E, finalmente, existem alguns debates de limites que valem não só no Shabat, mas valem de modo geral em relação ao uso da tecnologia, sobre o tempo que a gente usa a tecnologia, né? Se a gente usa a tecnologia demais, isso acaba nos afastando do convívio. Eu, que sou pai de duas meninas, uma de 10 anos, uma de 7 anos, vejo o desafio que é a gente limitar e a gente estabelecer tempo, mas não só em relação a elas, em relação a mim mesmo, e a questão do conteúdo. O fato de que você usa tecnologia não significa que você vai abrir qualquer coisa a qualquer hora, a qualquer momento, mas quais são conteúdos adequados e não adequados. Vamos deixar o debate para o final. Eu quero passar por mais um slide e depois eu queria ver se vocês têm dúvidas, perguntas e também escutar os comentários do professor Ari Blonsky. Eu gostaria de defender que nós passamos por alguns momentos de inflexão na história do nosso povo. Alguns momentos em que ocorreram mudanças definitivas, mudanças absolutamente importantes que marcaram o judaísmo. Uma delas é a destruição do segundo Beit HaMikdash, quando no ano 70 da Era Comum os romanos destruíram o segundo templo de Jerusalém, aconteceram lá algumas mudanças que marcaram o judaísmo para sempre. A liderança saiu da mão dos sacerdotes, dos Kohanim, e foi para a mão dos rabinos. O ritual deixou de acontecer somente em um lugar, que era o Templo de Jerusalém, e passou a acontecer nas sinagogas espalhadas pelo mundo inteiro. Descentralização do ritual. O ritual principal deixou de ser os sacrifícios, as oferendas de produtos agrícolas, por exemplo, ou de animais, e passou a ser a reza, a tefilá. Então nasceu a tefilá, nasceu a sinagoga e nasceu o rabinato, a partir da destruição do segundo templo.
Outro desses momentos de inflexão foi justamente o advento do judaísmo liberal no século XIX, quando os judeus são convidados a abandonarem o isolamento e se integrarem na sociedade europeia, na Europa Oriental. O judaísmo entra em crise, começa a haver uma grande assimilação, e por conta do movimento da Haskalah, surge o judaísmo liberal, surgem as correntes judaicas modernas. Na realidade, o judaísmo reformista, o judaísmo conservador e também o judaísmo ortodoxo são fenômenos modernos que surgem a partir de uma crise específica lá na passagem do século XVIII para o século XIX, influenciada também pelos ideais da Revolução Francesa. Tudo isso para dizer para vocês que eu acredito que nós estamos vivendo em um desses momentos. E está nascendo, na minha opinião, o chamado telejudaísmo. Hoje, praticamente, não existe uma outra forma da gente se manter próximo da comunidade que não através da tecnologia, inclusive no Shabat, inclusive em Pesach, inclusive em Shavuot. O uso da tecnologia é o que nos permite continuar fazendo o judaísmo num momento como esse, no momento da pandemia. Isso é completamente novo? Não. A tecnologia já vinha sendo incorporada ao judaísmo, como eu dei vários exemplos no começo dessa conversa. Aos poucos, o judaísmo vinha incorporando o uso da tecnologia. No entanto, isso acelerou a inclusão da tecnologia no judaísmo de uma forma muito violenta. E hoje, a experiência que nós estamos tendo na CIP, por exemplo, é de que muitas pessoas que estavam afastadas do judaísmo estão retornando para o judaísmo por conta da tecnologia. Imaginem vocês, judeus que vivem em diversas partes do Brasil, onde não tem rabino, onde não tem sinagoga, uma vez que agora a CIP está transmitindo o seu Shabat, essas pessoas conseguem ficar próximas de nós. Pessoas que já não conseguiam sair de suas casas, porque são idosos, porque têm alguma dificuldade de locomoção, por conta do trânsito, tenta andar em São Paulo, fora da pandemia, numa sexta-feira às 18h45, quando tudo está totalmente travado. Graças, então, à transmissão do Shabat, todas essas pessoas que já não podiam estar conosco, conseguiram estar conosco. Então, por isso tudo, eu acredito, essas mudanças que estão acontecendo agora são absolutamente essenciais e não faltam princípios judaicos para justificar o que nós estamos fazendo. Seja Pikuach Nefesh, a obrigação de salvar uma vida, Sakanat Chaim, o risco de uma vida, Safek Sakanat Chaim, um princípio de que se você tem dúvida sobre um risco de uma vida, você já tem motivo suficiente para desobedecer outras normas da Torá. E essa é a situação quando a gente vê, por exemplo, matriarcas, patriarcas da família que estão isolados e que, se não fosse o uso da tecnologia, não poderiam passar o Shabat com suas próprias famílias, passariam um Pesach absolutamente isolados. Então, eu penso que por tudo isso, nós temos hoje motivo suficiente para introduzir a tecnologia no uso diário, inclusive nos momentos de festividade. E eu penso que tudo isso vai marcar o judaísmo de forma definitiva, porque depois de acabar a pandemia, não vai haver alternativa senão receber pessoas fisicamente na sinagoga e também manter alguma espécie de transmissão para aquelas pessoas que não conseguem se aproximar e não conseguem chegar. E eu imagino que daqui a muitos anos a gente vai olhar para trás, assim como a gente olha para o Segundo Templo, assim como a gente olha para o advento do judaísmo liberal, a gente vai olhar para o nascimento do telejudaísmo nesse momento que nós estamos vivendo. Vamos contar, lembra naquele ano que teve a pandemia do coronavírus? Então, a gente teve que começar a transmitir o Shabat dessa forma e isso veio para permanecer. Essa é a minha avaliação. Eu vou parar de compartilhar a minha tela nesse momento para poder estar mais perto de vocês na parte das perguntas e dos comentários que eventualmente o professor Ari, que eu sei que é um grande fã de tecnologia e também de judaísmo, vai trazer para nós. Rabino Michel, muito obrigado pela aula, no sentido de expor rapidamente os momentos de transição fortes do judaísmo e também por compartilhar as ferramentas que utiliza. Eu tenho aqui uma pergunta, um comentário
do Silvio Friedman, futuramente poderá ser transmitido o Shabat ao vivo da CIP? Eu penso que já está sendo, mas, por favor, Rabino. Já está sendo, e o Silvio sabe, porque o Silvio é bem próximo de nós, talvez a intenção da pergunta dele seja se vai permanecer sendo possível transmitir o Shabat depois que tudo isso passar. Talvez seja essa a intenção da sua pergunta, e Silvio, eu acredito que sim, eu acredito que tudo isso que está acontecendo veio para ficar, existem justificativas suficientes para que a gente permaneça depois com essas transmissões, mesmo no dia em que a gente puder ter as nossas sinagogas lotadas novamente, embora hoje isso pareça tão distante, infelizmente a gente ainda está vivendo uma fase muito, muito aguda dessa pandemia, e sabemos que no dia que puder ter pessoas, isso vai ser muito gradual. Mas vamos supor que a gente consiga novamente ter 300, 400, 500 pessoas no Kabbalat Shabbat, e todas aquelas pessoas que não conseguem vir, que não conseguem chegar. A transmissão do Shabbat se provou ser uma forma extremamente importante de potencializar esse nosso judaísmo e fazer com que a gente entre na casa de pessoas que não teriam outra maneira de estar mais perto de nós. Enquanto não há outra pergunta, eu pergunto ao Rabino Michel o seguinte, ao colocar esse título instigador, né, Torá escrita, Torá oral e Torá digital, o digital, evidentemente, traz à lembrança uma expressão da Bíblia, né, que é o dedo de Deus. Digital é dedo, né? Essa expressão, ela aparece ao final da terceira praga, da praga dos piolhos, né? Quando os mágicos egípcios não conseguem reproduzir piolhos, e então dizem que é o dedo de Deus. E desde então, a ideia de Etzba Elohim, ela é associada a um fenômeno que tem uma força externa aparecendo. A tecnologia não me parece também ser, nesse sentido, uma espécie de Etzba Elohim? Sem dúvida, Ari, e algumas pessoas às vezes associam o que a gente está vivendo, a pandemia, como uma espécie de Etzba Elohim, no sentido de um castigo, uma punição ou algo do gênero. A minha teologia pessoal não vai nessa direção, não acredito que estamos sendo castigados por alguma coisa, mas se nós passarmos por tudo isso sem aprender alguma coisa, estaremos sim cometendo um pecado, de deixar passar uma grande oportunidade. Eu acho que existe nessa crise que a gente vive agora uma oportunidade importante. E essa oportunidade, na minha opinião, vai no sentido da gente entender que os principais desafios humanos, eles só serão vencidos se a gente desenvolver uma capacidade de cooperação, se a gente desenvolver uma capacidade de trabalho conjunto. Assim como o vírus não distingue país, não distingue idioma, não distingue religião, da mesma forma, a gente vai precisar saber trabalhar de forma cooperativa. Antes da gente ser brasileiro, americano, israelense, europeu, judeu, muçulmano, budista, a gente é humano. E o vírus deixa evidente aquilo que nos une, aquilo que nos coloca no mesmo barco, que é a nossa humanidade. E a gente tem que levar isso para algum lugar, e o lugar que eu acredito que a gente deve levar é aprender que os desafios mais importantes da nossa vida precisam ser vencidos de forma cooperativa, e espero que saia daqui uma sociedade mais capaz de trabalhar em conjunto. Todos nós esperamos. Tem uma pergunta do Fabiano, mas se me permite, a ideia de aprender em qualquer situação lembra uma historinha do século em que o trem, o telégrafo e o telefone foram as novas tecnologias, também algo, enfim, disruptivas, e se perguntou, então, ao Rabino o que se poderia aprender com essas tecnologias, e ele fala muito, mas perguntaram, por exemplo, o que se pode aprender com o telégrafo, que cada palavra conta, o que se pode aprender com o trem, por 1 minuto você pode perder tudo, e o que você pode aprender com o telefone, o que se fala aqui, se escuta ali. Fantástico. Temos 2 perguntas agora. Opa! Deixa eu ver. Vocês colocam na tela a pergunta? Anderson Felipe, o senhor vê o nascimento do telejudaísmo
como também uma nova ferramenta até didática para desmistificar o que é judaísmo e combater a desinformação sobre o judaísmo? Sem dúvida, sem dúvida. Obrigado pela pergunta, Anderson. A nossa transmissão do Shabbat, para vocês terem uma ideia, né? A gente tinha na CIP aproximadamente 400 pessoas num Kabbalat Shabbat normal. Hoje a gente tem 1.800 computadores ligados no nosso serviço de Kabbalat Shabbat, o que dá um universo de 4.000 pessoas. Dessas 4.000 pessoas, uma parte importante desse número é formada por não-judeus. E eu penso que isso é uma oportunidade extraordinária de desmistificar o judaísmo, como você bem falou, de mostrar que não somos uma seita oculta e ajudar as pessoas a vencer o preconceito com o conhecimento, com o conceito. Obrigado. E nessa linha, um comentário, na verdade, vinculado ao que o Rabino Michel falou, o quanto é importante para vocês a aproximação de pessoas que não são judeus de berço, mas que se sentem pertencentes de algum modo ao judaísmo, e explica que é de Fortaleza. Nunca ganhamos nada com manter o judaísmo como se fosse um conhecimento secreto. Eu acho que a divulgação do judaísmo, a promoção do judaísmo é algo que nos interessa, né? Lembrem-se que a Torá não foi entregue em Jerusalém, a Torá foi entregue no deserto. E ela foi entregue no deserto justamente para transmitir essa ideia de que ela pertence a todos aqueles que se sentirem identificados com a sua mensagem. Há duas questões, uma mais subjetiva e uma mais técnica. A questão técnica, o Carlos Malamud pergunta se o Minyan digital é aceito sem problemas. Ótima pergunta. Existem respostas rabínicas a respeito disso, existem tshuvot, que dizem o seguinte: tem uma passagem na nossa tradição que diz que se as pessoas não estão exatamente no mesmo lugar, mas elas podem se ver e se ouvir, elas podem ser contadas no mesmo minyan. E o exemplo que é dado lá nas fontes judaicas são pessoas que estão dentro do mesmo refeitório. Imagina um restaurante, pessoas sentadas numa mesa e outras pessoas sentadas na outra mesa. Na hora de se fazer a reza final da comida, na hora de se fazer o Birkat Hamazon, você poderia contar também aqueles que estão na outra mesa? E a resposta é sim, se você conseguir vê-los e ouvi-los. Como nós conseguimos ver e ouvir através da tecnologia, por exemplo, numa sala de Zoom, desde que as pessoas deixem seus microfones abertos, desde que as pessoas deixem suas câmeras abertas, você consegue ver e você consegue ouvir. Então, sim, você pode ter um minyan virtual. Amanhã, infelizmente, estarei no cemitério para realizar 3 diferentes enterros, e a maneira como nós faremos o luto dessas 3 famílias será por meio do minyan virtual. Então, você, Rabino Michel, já tocou a questão da Patrícia, que diz o seguinte: nesse momento de pandemia, muitas famílias estão passando por perdas. Se o Rabino acha que, nesse momento de luto, a tecnologia digital atende e conforta as pessoas. Sem dúvida, e só para complementar algo do que eu já disse, também faz com que pessoas que não estariam presentes numa reza presencial, porque moram em outros países, possam participar também. Um outro dia eu conduzi uma reza, tinha 90 computadores ligados, gente da Austrália, do Canadá, da Itália, todo mundo rezando junto com a família enlutada daqui. Se essa reza fosse feita na CIP, aqueles familiares não poderiam estar. Então esse é mais um exemplo de uma tecnologia que veio para ficar. Mesmo quando a gente voltar a fazer um luto na sinagoga, a gente terá que ter algum tipo de mecanismo de trazer essa família distante para que possa estar próxima. Finalmente, Rabino Michel, muito obrigado. A sua mensagem mostra que a grande família da humanidade pode se sentir uma só. Fantástico. Obrigado, professor Ari, mais uma vez por estar comigo nessa conversa. Muito obrigado. Vários cumprimentos aí ao Rabino Michel que apareceram na tela.